O que o minimalismo tem a nos oferecer quando o assunto é definição de objetivos e sonhos? A primeira e mais direta contribuição pode ser na quantidade de coisas e projetos que a gente se envolve ao mesmo tempo. Quanto mais projetos a gente toca ao mesmo tempo, mais difícil vai ser para a gente conseguir se aprofundar e para a gente conseguir construir algo que vale a pena. E além da divisão de tempo e esforço, a falta de foco e a troca de contexto trazem um grande impacto para a gente e para a nossa produtividade. Eu vou tentar exemplificar. Vamos dizer que numa jornada de trabalho de 8 horas diárias, a gente tenha, na prática, por volta de 3 a 6 horas produtivas do dia. E para o nosso exemplo, vamos considerar que a gente tem 6 horas. O restante do tempo a gente fica entre reuniões, leitura de e-mails e até descanso da mente. Então vamos lá, a gente tem 6 horas produtivas no dia quando a gente considera apenas uma atividade ou apenas um projeto. Mas e se a gente precisar dividir a nossa atenção entre 3 projetos distintos? Será que daria para a gente considerar que as 6 horas seriam divididas igualmente e no caso a gente ficaria com 2 horas produtivas para cada projeto? Na verdade não. Porque a gente tem uma perda de produtividade, de tempo e uma necessidade do cérebro de se adaptar a novas tarefas. E isso pode chegar até 40% da nossa atividade, considerando 3 projetos, da nossa produtividade. Então, as 2 horas que a gente tinha produtiva para cada projeto podem ser reduzidas para até 1 hora e 12 minutos. Ao longo do nosso dia, a gente perderia algo aproximado a 2 horas e 24 minutos só nessa troca de contexto. E quanto mais projetos e mais atividades simultâneas, maior é esse percentual de horas perdidas com esse chaveamento de contexto, maior é essa perda de produtividade. Eu vou deixar na descrição um link com mais informações e um aprofundamento sobre essa perda de produtividade por troca de contexto, mas em resumo gira em torno de 20% para cada nova atividade que a gente tiver que lidar. Mas essas nem são as piores notícias. Chavear de forma constante e de uma maneira intensa entre atividades e projetos pode causar danos ao nosso cérebro. Ele pode desde diminuir a densidade da nossa massa cinzenta, reduzir o nosso QI e gerar perda de memória. Além, é claro, de gerar estresse nas pessoas e todos os males envolvidos com ele. Também vou deixar alguns links com mais conteúdo sobre esse tema, para quem quiser se aprofundar, e é algo que vale a pena se aprofundar. E eu acho que já ficou clara a importância da gente ter uma rotina de trabalho focada e com poucas atividades para a gente dividir nossa atenção. E aqui quando eu falo em atividades, não são apenas projetos e tarefas de trabalho, mas o simples fato da gente puxar o celular enquanto a gente está realizando uma outra atividade já gera essa troca de contexto e já traz impacto negativo para a gente. Bem, eu sou uma pessoa que gosta de muitas atividades, gosta de muitas coisas e tenho afinidade com várias áreas. Então, se você também é uma pessoa que tem essa característica e se encaixa nessa categoria, sabe que a gente tem um dilema. E é definir o que a gente deseja se aprofundar, o que a gente vai se aprofundar, aquilo que a gente vai manter apenas um contato, mas que a gente não vai se aprofundar, e aquilo que a gente não consegue manter em nossas vidas, aquilo que a gente vai precisar cortar, pelo menos momentaneamente. Eu gosto de manter contato com várias áreas do conhecimento, de estudar várias áreas e gosto de ter vários projetos pessoais mais simples que podem até ser vistos como hobbies ou atividades de lazer e várias delas envolvem contato com a natureza ou atividades físicas, passando desde ciclismo a montar um mini orquidário em minha varanda. E esses projetos consomem a energia, consomem esforço, mas eles podem ser vistos até como um lazer, como eu falei, e são projetos que recarregam minhas energias. São atividades que recarregam minhas energias. Por outro lado, eu sei que para projetos grandes e profissionais, eu preciso ser bem mais seletivo. Para a definição de projetos profissionais, a gente precisa avaliar o nosso tempo, o nosso esforço disponível, nossos recursos disponíveis e a qualidade do tempo que a gente tem. Se a gente tem 2 horas diárias para empenhar em um projeto, mas essas 2 horas são depois de uma jornada de trabalho de 8 horas, onde a gente teve um grande desgaste, um grande empenho mental. Então, a gente precisa considerar isso, o impacto que isso vai ter nessas 2 horas. Não é a mesma coisa da gente ter 2 horas totalmente descansado para realizar 1 ou 2 atividades. Bem, eu vejo 2 caminhos para a gente atacar esse problema de definir projetos e definir quais projetos a gente consegue tocar ao mesmo tempo. O primeiro é o mais simples, que é definir apenas um grande projeto
e colocar todo o nosso empenho nele. Esse é o caminho mais direto, mais seguro e provavelmente o mais efetivo. O segundo é mais complicado e arriscado e seria basicamente tentar projetar em nossa mente o que a gente imagina que consegue realizar ao mesmo tempo, com o tempo e esforço que a gente tem disponível para isso, já com essa visão de tentar reduzir a quantidade de coisas, com essa visão de tentar reduzir a quantidade de projetos que a gente toca ao mesmo tempo, né? Afinal, a gente já viu o quão prejudicial pode ser o chaveamento de atividades excessivo, tanto para a produtividade quanto para a nossa saúde. Uma vez definidos os projetos e reservado o esforço e os recursos para cada um deles, a gente roda alguns meses de teste e reavalia quão efetivo está sendo essa nossa rotina de trabalho e se não seria melhor a gente reduzir os projetos para tentar se aprofundar mais neles e entregar mais resultado, ou se essa quantidade que a gente definiu já está suficiente, já está valendo. Esse foi o caminho que eu tomei ao longo dos últimos anos da minha vida, até pela minha dificuldade de cortar algumas possibilidades que eu tinha, né? Eu sempre, como eu falei, sempre gostei de várias áreas e sempre tive afinidade por vários projetos. E realmente é um caminho mais arriscado, é muito fácil se perder nele. E eu já me perdi nele em alguns momentos da minha vida. Por outro lado, eu gosto dessa ideia de ciclos de testes e entendendo o que funciona e o que não funciona para a gente. Eu diria que esse é um caminho bom para se conhecer melhor e funciona bem quando a gente tem um certo tempo para tentar aprender e tentar se conhecer. A segunda contribuição do minimalismo, quando a gente tenta construir nossos objetivos e entender nossos sonhos e definir quais sonhos a gente pretende perseguir, tem a ver com uma das essências do minimalismo, que é se questionar o que vale a pena ou não manter em nossas vidas. O que realmente está alinhado com a nossa necessidade, com o que a gente deseja para a gente. Como a gente já viu, quanto mais projetos, menos resultados. Então a gente vai precisar escolher algumas poucas coisas onde a gente de fato vai se aprofundar e muitas vezes a gente realiza essa escolha tão importante sem levar em conta o que de fato é relevante para a gente. Então o minimalismo traz essa reflexão para a gente tentar pensar em qual caminho a gente deseja trilhar, o que a gente quer para a nossa vida. Refletir se nossas escolhas e nossas atividades estão alinhadas com os nossos princípios e nossas reais prioridades. Bem, nem sempre a gente tem uma clareza do que a gente deseja para a nossa vida, mas às vezes a gente já tem uma visão ou uma ideia do que a gente não deseja se tornar. Então já é uma dica inicial, já é um primeiro passo a gente observar isso, o que a gente não desejaria se tornar. E nessa seleção de sonhos e objetivos a gente pode esbarrar com duas armadilhas: fantasiar ou limitar nossos sonhos e possibilidades. É muito fácil fantasiar cenários perfeitos, profissões, resultados, estilos de vida. É muito fácil a gente ter essa visão de que algo seria maravilhoso apenas com a fatia boa que chega aos nossos ouvidos e nossos olhos. A gente construir uma ideia ou idealizar um resultado. Eu vou tentar construir um exemplo. Eu sempre morei em regiões metropolitanas. Por outro lado, eu adoro a natureza e, como eu já falei, boa parte das minhas atividades envolve algum contato com a natureza, dos meus projetos pessoais. Então eu poderia fantasiar uma vida perfeita, morando no campo, em contato com a natureza, mas a verdade é que eu não tenho nenhuma experiência com nada parecido com isso. E eu não sei como eu me comportaria nessa situação. Não sei se eu me adaptaria. Eu nem sei quais são as dificuldades e a falta que eu poderia sentir das cidades. Por outro lado, isso não quer dizer que eu não poderia me adaptar rapidamente e até gostar bastante desse estilo de vida. É apenas uma constatação de que tem muitas coisas e tem muitas variáveis que eu não entendo e que podem ser positivas e negativas para mim. Então eu tenho que considerar a possibilidade de não me adaptar ou de passar um grande período ou algum período para poder me adaptar a essa vida no campo. E tenho que ter em mente que nem tudo vai ser maravilhoso e algumas dificuldades vão aparecer. E em alguns momentos eu sentiria falta de certas facilidades da cidade. E isso puxa o gancho para a segunda armadilha, que é limitar as possibilidades ou limitar os nossos objetivos, seja pelo medo das mudanças ou por problemas ou dificuldades que a gente imagina que sejam impeditivas e que podem até não ser. Pegando o mesmo exemplo da mudança da cidade para o campo,
Eu imagino que eu sentiria falta do movimento e do comércio das cidades e das regiões metropolitanas. Eu até penso que isso no momento seja algo impeditivo, mas eu sei que na verdade eu nunca coloquei isso em prática e pode ser bem menor do que a minha mente, esse problema pode ser bem menor do que a minha mente visualiza hoje. Na prática eu poderia procurar algum local que nem fosse tão afastado das regiões metropolitanas e passar um tempo lá e quem sabe descobrir que eu não sentiria tanta falta, assim quanto eu imagino, desse movimento do comércio e de fato me adaptar à vida lá e perceber que o contato com a natureza tinha bem mais relevância para mim. A verdade é que para fugir dessas duas armadilhas existem dois remédios. Primeiro é ser sincero ao listar os possíveis pontos positivos e negativos e tentar realmente pensar no que poderia dar certo e no que teria de dificuldade, o que você imagina que seria difícil. E o segundo e mais importante seria a experiência de fato. Conhecer e já ter passado por algum momento como esse, já ter vivenciado algo assim, e aí sim você vai saber se funcionou ou não para você. A experiência é a principal forma de saber o que funciona e o que não funciona para a gente. E é claro que nem sempre a gente vai conseguir colocar algo em prática antes de tomar uma grande decisão em nossa vida. Nem sempre a gente tem essa experiência antes de conseguir tomar essa decisão. Mas se for possível, vale a pena. Também é importante dizer que um sonho ou um objetivo minimalista não precisa ser pequeno. Um objetivo minimalista pode ser grande e até ambicioso, contanto que ele tenha real sentido para a gente e não seja uma mera busca por status. Nosso objetivo pode ser se tornar uma referência em nossa área de trabalho e impactar milhares de pessoas com nossos projetos. E por que não ser reconhecido por isso? Não tem problema em querer reconhecimento pelo bom trabalho e é até saudável essa busca por construir algum legado. O problema é quando a vaidade e a ambição são maiores que a própria busca pelos resultados. Então é isso, para aproveitar o minimalismo, na hora de definir nossos objetivos e sonhos, a gente primeiro começa entendendo que não dá para abraçar o mundo e que a gente vai precisar limitar nossas possibilidades, definir apenas algum conjunto de atividades para executar. E depois a gente precisa avaliar o que de fato tem sentido para a gente e o que está alinhado com os nossos princípios e com as nossas reais necessidades e desejos e prioridades. Então, até um próximo vídeo com mais conteúdo para a gente evoluir.